Graça e paz, eu sou o Diácono Luiz Silva e estamos começando e, na verdade, também encerrando o módulo dos nossos estudos produzidos para a Web Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. Hoje nós vamos falar quais são as três maiores religiões do mundo. Lembrando que o nosso conteúdo está completo lá no YouTube, no canal Luiz Silva Timbaúba. Também temos partes, do vídeo lá no Facebook, Luiz Silva Timbaúba também. A Kawai, Irmão na Obra, é o nosso perfil no Kawai. No Instagram, luiz.s.silva6869. E também você ouve a Rádio Timbaúba Gospel na web, pelo Google ou pela Rádiosnet por enquanto, tá certo? Então, sem mais demora, vamos lá saber aqui quais são. Vocês já tiveram? Eu sempre tive essa curiosidade, né? Então, aqui eu estou trazendo essa curiosidade e esse estudo, né, sobre quais são as três maiores religiões do mundo. E depois nós vamos falar quais são as principais e o principal personagem dessas três principais religiões do mundo. Então, as três maiores religiões do mundo, em termos de números de adeptos, são. Então, entendam que as três maiores religiões do mundo, aqui elas são distintas por números de adeptos. Cristianismo é a primeira maior religião do mundo, com 2,4 bilhões de seguidores. O cristianismo é a religião mais praticada no mundo, é baseada nos ensinamentos de Jesus e divide-se em várias denominações, como catolicismo, protestantismo e ortodoxia. Segunda maior religião do mundo, islamismo, com cerca de 1,9 bilhão de seguidores. O islamismo é a segunda maior religião mais praticada do mundo. É baseada nos ensinamentos do profeta Maomé e divide-se em principais ramificações, mas conhecidas aí, né, mundialmente como os sunitas, ou sunismo, né, ou xiismo, ou os sunitas, ou melhor, xiitas, né? Sempre ouve-se falar, principalmente em questões de guerras tanto entre si quanto contra os povos cristãos, né? Os sunitas, os xiitas, mas são eles as duas principais ramificações do islamismo, que tem cerca de 1,9 bilhão de seguidores e tem as suas principais ramificações, sunismo e xiismo. E a terceira maior religião no mundo é o hinduísmo, com aproximadamente 1,2 bilhão de seguidores. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo. É a religião politeísta. Lembrando que as duas maiores, as primeiras, o cristianismo e o islamismo, são monoteístas. E o hinduísmo, ela é politeísta. E isso significa que ela adora vários deuses, que se originou na Índia e abrange uma ampla gama de crenças e práticas. É importante notar que os números podem variar dependendo da fonte e do método de contagem utilizado. Além disso, existem muitas outras religiões importantes, sim, ao redor do mundo, cada uma com sua própria crença e práticas únicas. Aí agora, o que eu queria de fato apresentar? Quais são as três religiões abraânicas, ou abraânicas? Primeira, judaísmo.
considerada a mais antiga das três. O judaísmo tem uma visão estritamente unitária. Acho que alguma coisa que eu digitei aqui é errado. Deus tem uma visão estritamente unitária de Deus. Acho que bom, ainda dá para consertar. A unitária de Deus. E se baseia na Bíblia hebraica e se baseia na Bíblia hebraica, o judaísmo. É a religião dos descendentes de Jacó, neto de Abraão. Esse é o judaísmo, a primeira maior religião e a principal, né, religião abraânica. A segunda, o cristianismo. O cristianismo originou-se como uma seita do judaísmo no século I e evoluiu para uma religião separada. O cristianismo acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus e se baseia na Bíblia cristã, que tem seus primeiros livros, os Pentateucos, escritos por Abraão. Ou seja, também o cristianismo é uma lei abraânica. Tem originária, né, da lei abraânica, que veio ali, mas digamos assim, ele veio cumprir a lei de Moisés, autor dos evangelhos, dos Pentateucos, e tornou-se aí, o judaísmo era a grande religião dos judeus, e hoje tornou-se a grande religião não somente dos judeus, mas do mundo. O judaísmo, infelizmente, permaneceu no seu quadrado fechado, né? Mas o cristianismo ainda levou, né, ganhou o mundo como sendo a maior religião do mundo, né, a primeira maior religião do mundo, com cerca de como lemos aqui, com cerca de 2,4 bilhão de seguidores em redor do mundo. Aqui 2,4 bilhões de seguidores no mundo, e ela aqui também tem a sua origem abraânica. Veio do judaísmo, que é neto, né? Veio assim, criada, né? A partir do neto de Abraão. Cadê? Onde foi que eu li isso aqui? Jacó, neto de Abraão, tá certo? Então, o cristianismo, ele é exatamente isso. E ele se utiliza, os primeiros livros da Bíblia Sagrada são os Pentateucos, né? Terceira, o islamismo. E aí, o que tem a ver, irmão Luiz Silva, o islamismo com o judaísmo, com o cristianismo? Você vai saber agora. O islamismo surgiu na Arábia no século VII, com uma visão estritamente unitária, ou seja, de um único Deus. Os muçulmanos consideram o Alcorão como a autoridade máxima e acreditam em Maomé como profeta. Essas religiões compartilham uma origem comum em Abraão e têm muitos valores e histórias em comuns. Mas também têm diferenças significativas em suas crenças e práticas. Fontes: Bíblia, como sempre, a Bíblia é a fonte, o Google e a inteligência artificial. Autor, esse que vos fala, Diácono Luiz Silva, para estudo, né? Foi feito para ontem, mas estou sendo hoje,
né? Para o dia 8/5/2025, terminando aqui este módulo, segundo módulo, com 12 temas, onde nós estaremos produzindo uma apostila. E quem quiser adquirir essa apostila, ter aí para estar sempre dando uma revisada, guardar, igual eu gosto de guardar aqui para estar pesquisando, você vai entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, 819-8991-3336. 819-8991-3336. E nós vamos dar uma geral aqui no final de semana, aqui no estúdio, provavelmente, e vamos fazer algumas mudanças. Mas, por enquanto, é isso. Já temos aí estudos preparados para os próximos vídeos, né? Vamos fazer algo que é curioso. Eu sempre tive essa curiosidade e nunca vi alguém fazer ou ter, assim, digamos, a coragem de chegar na rede social e postar sobre coisas. As pessoas sempre querem pregar, é bom, muito bom, eu prego, né? Hoje mesmo eu vou ministrar no vou cantar e ministrar num culto de libertação, mas conhecer a palavra de Deus, conhecer a sua história, a história dos seus ancestrais, conhecer a palavra, a gente às vezes conhece o que os outros ensinam, mas aí, será que os outros estão errados? Irmão Luiz, mas você está ensinando, sim, mas eu tenho pesquisado. A minha base é essa. E quando eu tenho aqui algumas coisas aqui que eu não entendo, eu vou no Google. E hoje tem a inteligência artificial. Então, ela engloba todos os conhecimentos no mundo. Então, não tem como errar. Há discrepância, às vezes há diferenças de interpretações, sim. É por isso que a Bíblia ela é um livro histórico e interpretativo. Ela é também um livro alegórico. Muitas das vezes você vai ouvir situações onde Deus fala, onde Jesus fala por parábolas, Jesus faz alegorias, Jesus faz relatos históricos, porque a Bíblia ela é tanto, como já disse, interpretativa. Eu posso ler hoje o Salmo 1 agora, e Deus me dá uma interpretação, daqui para meio-dia eu vou ler, e o mesmo salmo ele vai me dar uma outra visão. E se eu ler à noite, o mesmo salmo, eu vou ter uma nova revelação, porque a palavra de Deus ela se renova. O nosso entendimento também se renova. Mas aí, quando a gente leva para o fato histórico, o povo erra por falta de conhecimento. Nós temos aqui conhecimentos, temos livros teológicos, fizemos teologia, nós estudamos, nós pesquisamos, nós dedicamos, quando termina o programa da rádio, de segunda, quarta e sexta, a partir das 16 horas, eu não saio daqui correndo, não, eu fico aqui, de frente ao tablet, para poder gerar conteúdos, fazer pesquisas, para trazer um material como esse. Pesquisas. Porque eu nunca vi, ou pelo menos até então não me foi mostrado, não estou dizendo que não exista, mas pessoas chegarem e falarem dessa forma, fazerem desse tipo de trabalho, esse tipo de conteúdo. A gente vai, né, nós iremos fazer 12, mas 12 foram 12, na verdade são 44, né? 66, na verdade, são 66 livros. E nós vamos iniciar, a partir de segunda-feira, a história de cada livro. Você sabe quem foi que escreveu o livro de Gênesis? O tempo, o ano que foi escrito, quais são os temas centrais daquele livro, o que Deus quer falar, o que o autor quis expor no livro de Gênesis. E aí, subsequentemente, a gente vai trazer o livro de Gênesis, de Êxodo, e assim até o livro do Apocalipse, a história, né? O autor do livro do Gênesis, a data que foi escrita, o conteúdo, e enfim, aqui eu comecei e estou dando só uma pincelada, um spoiler daquilo que vai ser brevemente o nosso trabalho aqui na Web Rádio de Timbó Gospel, que estará com as paredes, né? A gente vai dar aí uma geral nessas paredes, vamos também ter outras novidades
mas a novidade é aquela mesma de sempre. É a palavra de Deus sendo aprendida por mim, pesquisada por mim e ensinada para vocês, porque esse é o nosso projeto. Aprender, sentar para aprender e levantar-se para ensinar. Porque o povo erra por falta de conhecimento. Conhecimento é ensinamento. Conhecimento é ciência, é sabedoria. E isso se adquire na Bíblia Sagrada, isso se adquire nos livros, isso também se adquire no vídeo como esse. Amém? Que Deus abençoe a todos. Medite sobre essa palavra, sobre essa pesquisa, né? As 3 maiores religiões do mundo, como já foi dito. A primeira é o cristianismo, com 2,4 bilhões de seguidores. O segundo, o islamismo, com 1,9 bilhão de seguidores. E o hinduísmo, com aproximadamente 1,2 bilhão no mundo. E as 3, que era essa a principal, né? As 3 religiões abraânicas: judaísmo, cristianismo e islamismo, porque tem seu patriarca como Abraão e tem a sua base bíblica, os Pentateucos, a Bíblia Sagrada para os cristãos com os Pentateucos, e o islamismo, que tem a sua Bíblia própria, que é o Alcorão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até segunda-feira, se assim Deus permitir. Caso seja hoje ou nesse final de semana, a volta do Senhor Jesus, eu quero encontrar com todos vocês lá no céu.